Delegado, primeiramente eu queria agradecer por participar dessa conversa sobre o Maníaco da Torre. Eu queria que você se apresentasse um pouco sobre o que você fez, qual foi o seu papel na investigação do Maníaco da Torre. Bom, eu sou o delegado Diego Elias, responsável pelo inquérito policial que culminou na prisão do Ronis Fon Firmino Gomes, mais conhecido como Maníaco da Torre. No interrogatório policial, o Ronês confessou outros crimes. Ainda há investigação nesses crimes? Sim, pelo que eu me recordo, ele chegou a confessar 6 homicídios, né? Esses inquéritos, se eu não me engano, 4 deles já foram denunciados, 3 já foram julgados, né? Ele foi condenado em todos. Se eu não me engano, ainda 2 estão em trâmite aqui na Delegacia de Homicídios para finalizar as investigações, porque a princípio o que nós temos em relação a esses 2 últimos casos que encontram-se aqui é apenas a confissão dele. Nós não temos mais nenhuma outra prova material que liga ele a esses 2 outros crimes. Mas nós sabemos também que ele é suspeito de outros homicídios. Nós acreditamos que pode chegar até 13 mortes, mas o que nós temos de concreto, a princípio, realmente essas 6 mortes que ele confessou. Uma das mortes, a última mulher encontrada, inclusive o senhor esteve na investigação, foi a Mara Josiane, foi comprovado por teste de DNA, correto? Na verdade, esse teste de DNA, quando a gente concluiu o inquérito policial, ele não havia chego ainda. Para ser bem sincero, eu não me recordo qual foi o resultado desse teste, mas o que acabou culminando na prisão dele em relação a esse homicídio da Mara Josiane foi realmente a investigação que nós fizemos e que foi possível a gente detectar aquela peça daquele veículo lá no local do crime e que através daquela peça a gente conseguiu encontrar o carro envolvido no homicídio e também de quem se tratava, o dono desse veículo. E a gente então chegou na identificação do Ronis. Como o Ronis se portou no interrogatório, ele parecia estar arrependido? Quando a gente conseguiu desvendar esse crime da Mara Josiane, a gente já tinha uma expectativa de que, prendendo o responsável por esse crime, logicamente esse sujeito seria responsável pelos outros delitos que já vinham acontecendo aqui em Maringá, por conta do modus operandi, ser bastante semelhante com relação a todas essas mortes. Então, a partir do momento que ele se viu descoberto, ele se viu que a polícia chegou à identificação dele, ele acabou confessando a autoria desses crimes. Eu me recordo que a primeira confissão dele foi feita ainda antes, foi feita à noite, aqui na delegacia da 9ª SDP, onde a gente usou uma gravação. Essa gravação, inclusive, foi utilizada nos julgamentos dele, e ele realmente agradeceu a polícia por ter chegado até ele, porque ele não aguentava mais conviver com aquelas mortes que ele praticava, com aqueles homicídios. Então ele chegou ao ponto de agradecer a polícia ter chegado até ele. Em nenhum momento ele se mostrou arrependido. O que ele disse foi realmente que ele tinha essa vontade de matar, ele sentia essa vontade, então ele tinha que, de qualquer forma, procurar uma vítima para conseguir satisfazer esse desejo dele. É tipo um desejo sexual matando? Então, na verdade, eu não digo que seria um desejo sexual, ele tinha um desejo psicótico, ele psicopata realmente, né? Uhum. Pois, na verdade, o que a gente conseguiu verificar, que ele não chegava a manter uma relação sexual com essas vítimas. Você entendeu? O prazer dele, o que era? Era pegar ela, fingindo que queria um ato sexual, mas, na verdade, para nós, o que ele queria era matar essas mulheres. Entendi. Não estava na pauta a pergunta, mas o senhor acha que a mídia jornalista, alguns jornalistas, interferiram no interrogatório do Ronis? Olha, a gente já está acostumado a um pouco lidar com a mídia aqui na delegacia de polícia, principalmente na homicídios. A gente procura realizar o nosso trabalho de forma mais técnica possível, justamente para não haver essa interferência da mídia. E o que a gente pode fazer, realmente, em alguns casos, é a gente pedir a colaboração da mídia para deixar a gente realizar nosso trabalho. A gente entende que a mídia necessita de divulgar o mais rápido possível como está o andamento das investigações, certo? Que ela necessita de ser a primeira a dar o furo, qual é os passos que a polícia está fazendo, mas isso, de um certo ponto, acaba prejudicando. A gente teve um trabalho bastante intenso nesse sentido no último nosso caso, que foi o caso da Magô, que deu de muita repercussão,
né? E a gente teve um trabalho intenso em relação à mídia, porque justamente a gente estava ainda na fase de depoimentos e a mídia ficava a todo momento na frente da delegacia, fazendo aquela pressão. Então, isso atrapalha o depoimento dessas pessoas, porque essas pessoas estão como suspeitas. Então, quando ela sente essa pressão externamente, vindo da mídia, da opinião pública, isso aí acaba influenciando no depoimento delas. No caso do Rones, a gente foi rápido no sentido de já realizar o mais rápido possível o interrogatório dele, justamente para não dar esse tempo da mídia ficar pressionando, porque isso aí acaba atrapalhando no depoimento dele. Delegado, o Ronês disse posteriormente em juízo que ele foi coagido a confessar. Houve essa coação? Então não houve nenhum tipo de coação em relação ao Rones. Em todos os atos do inquérito policial, ele estava acompanhado do advogado dele, que ele constituiu na época, certo? O advogado presenciou todos os depoimentos que foram prestados por ele, então não houve nenhum tipo de coação. Agora, depois que ele foi preso, que o inquérito foi concluído, ele mudou de advogado e, logicamente, lá no Tribunal do Júri, ele mudou. Foi uma tática, né, da defesa dele para dizer que ele foi coagido a confessar esses crimes. Tanto que no julgamento ele mudou o depoimento, dizendo que não é o responsável de nenhuma dessas mortes. Mas é lógico, a gente entende que isso é uma tática da defesa no sentido de negar a autoria desses crimes. Delegado, o Rones gostava de ostentar o apelido de maníaco da Torre que a mídia deu para ele? Isso aí pode ter acontecido no momento posteriormente, né? Porque a gente não percebeu isso ali no começo das investigações, sabe? Porque ele, na verdade, ele não acreditava que ia ser pego. Tinha ano que ele matava uma por ano, tinha outros anos que ele matava duas, e nesse ano que ele foi pego, era a segunda que ele tinha matado. E ele falou pra gente que estava na perspectiva de matar uma terceira, né? Ele tinha acabado de matar a Arielle Natália também, não é? Em fevereiro. Aí, em junho, foi o da Mara Josiane. Então, e aí depois ele falou para nós que se a gente não tivesse pego ele iria cometer mais um homicídio. Por quê? Porque todos os homicídios que ele cometeu, nenhuma das investigações que foram instauradas chegou sequer um pouco perto de chegar à autoria do crime, entendeu? A gente foi o primeiro a imediatamente já chegar na autoria. Então, isso deixou ele bastante confortável. Então, ele acreditava que ele nunca iria ser pego. Delegado, quais foram as principais motivações para os atos delituosos do Rones? Ele comentou com vocês? Uma coisa que ele comentou com a gente foi nessa questão dele ter da garota de programa, você entendeu? Que ele tem um trauma em relação à mãe dele. Esse trauma é real? Foi comprovado esse trauma? Não, isso a gente não investigou, não apurou. Até o jornalista lá, o Roberto Silva, ele fez uma bela matéria aí a respeito disso, foi até o local onde ele nasceu e, por incrível que pareça, ele tirou uma foto e tinha uma torre lá, entendeu? Então, tudo isso é interessante a gente verificar. Mas por parte da Polícia Civil, a gente não investigou isso, não. Mas eu não descarto essa possibilidade. É claro que isso aí pode ter, sim, influenciado ele. É um trauma que ele tinha de infância, e isso ele carregou durante toda a vida. Vou aproveitar, já que o senhor mencionou o Roberto Silva, em uma entrevista que eu fiz com o Roberto em 2016, enquanto eu realizava o meu TCC, que foi sobre o Maníaco da Torre, ele mencionou o senhor como um grande apoiador nas denúncias dele. Para o senhor, o Roberto Silva também foi uma grande chave na investigação do crime do Maníaco da Torre? Na minha opinião, sim, ele colaborou bastante com a gente, porque quando eu assumi a delegacia de homicídios, em janeiro de 2015, uma das primeiras coisas que me falaram foi o seguinte: olha, em Maringá, isso é a notícia, não por parte da polícia, era por parte da própria imprensa, sabe mesmo? Em Maringá tem um serial killer à solta, ele mata mulheres. Ele vinha matando há bastante tempo já, você entendeu? E o único jornalista que sempre denunciou isso foi o Roberto Silva. E ele denunciava isso de forma bastante técnica. Fazia um jornalista investigativo de excelência em relação a esse caso, apurando tudo. Por quê? Porque ele identificou o modus operandi. Ele via que as vítimas tinham o mesmo padrão, o local era o mesmo, o jeito de matar era semelhante. Então, logicamente, que isso chamava atenção para ser um mesmo autor. Tanto que eu me recordo que eu dei uma entrevista quando a gente achou o corpo da Mara Josiane, porque assim,
a gente ouvia essas notícias da mídia, mas até então nunca tinha investigado um caso nesse sentido. Os casos que tinha eram todos casos antigos. Quando eu me deparei com o primeiro corpo, que foi em fevereiro, eu verifiquei, poxa, realmente, ó, o cara matou uma mulher, que é possivelmente uma garota de programa, num local próximo de uma torre, pode ser que realmente isso daí tenha veracidade, realmente possa ter um serial killer a solto. A partir desse momento, porque a gente está na investigação, a gente considera a maior grau de veracidade das informações que já vinham ocorrendo, você entendeu? E aí, quando surgiu o corpo da Mara Josiane, aí sim, de imediatamente, eu falei, com certeza há um serial killer atuando na região de Maringá. E eu me recordo de ter dado uma entrevista, se eu não me engano, foi para a CBN, que eles estiveram lá no local, no sentido de que, como a gente havia encontrado o corpo rapidamente, o corpo ainda estava em estado de conservação bastante recente, isso aí eu falei na entrevista que isso aí era muito importante porque a gente poderia traçar uma linha de investigação que poderia chegar ao homicida. Uhum. Porque quando você encontra um corpo já em estado avançado de decomposição, que um tempo já passou, com espaço bastante de tempo, então isso dificulta a investigação. E no caso da Mara Josiane, não. Ela morreu num dia, no outro dia o corpo dela foi encontrado. Isso aí ajudou bastante a investigação. Eu lembro que na época que eu fiz meu TCC, o Murilo, o escrivão, não sei se ele ainda é da delegacia, o próprio Roberto mesmo, me disseram que quando o senhor encontrou o corpo da Mara Josiane, o senhor falou que aquele seria o último corpo que o maníaco deixaria, que o maníaco mataria. Eu lembro exatamente dessas frases, tanto do Roberto quanto do Murilo. Foi porque justamente eu verifiquei ali no local uma grande possibilidade da gente desvendar esse crime. Justamente porque o corpo ainda estava quente ali. Então, o corpo tinha acabado de acontecer o crime, e isso aí facilita muito a investigação. Para finalizar, delegado, atualmente a Delegacia de Homicídios tem resolvido diversos casos de homicídio. O caso do Rones pode ser considerado mais difícil? Se sim, por quê? Se não, por quê? Foi, sem sombra de dúvida, um dos mais difíceis. Eu não posso dizer que foi o mais difícil, porque a gente teve outros casos também bastante complicados, mas sem sombra de dúvida foi um dos de maiores repercussão. E para a gente foi importante esse crime porque deu bastante credibilidade à nossa equipe de investigação e à nossa delegacia de homicídios. Então, a partir desvendar esse crime, a gente conseguiu uma respeitabilidade muito grande da sociedade, que viram, que enxergaram que aqui na Homicídio de Maringá existem profissionais capacitados, de excelência, que são capazes de atuar em qualquer tipo de crime e desvendar os casos mais graves que acontecem na nossa região. Depois deles, a gente desvendou vários outros crimes de grande gravidade também. Eu acredito que o de maior repercussão que teve até internacional foi esse último da Magô. Sim. Com certeza, a repercussão foi o maior. Mas eu entendo que o mais emblemático, assim, para nós, foi realmente desvendar essa do maníaco da torre, porque isso já estava há anos na delegacia da nona SDP, todo mundo falava que tinha esse maníaco à solta, os repórteres divulgavam, principalmente o Roberto Silva, e a gente conseguiu dar uma resposta em prender esse indivíduo. Perfeito. Delegado, muito obrigada pela sua participação. Agradeço o seu tempo, agradeço a sua entrevista. Que precisar, pode contar comigo para qualquer coisa. Pretendo também falar sobre a Magô, no Crimes para Dormir. Estou à disposição, sempre que precisar, só contactar a gente aqui. A gente atende prontamente vocês, tá bom? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Valeu, obrigado a você. Até mais, tchau, tchau. Até. Então, essa foi a entrevista com o delegado Diego Elias Almeida, da nona SDP aqui de Maringá, delegado responsável por prender o maníaco da torre, o Rones von Firmino Gomes, e eu agradeço. Até a próxima e boa noite. Ótimos sonhos.